Como é bom ser uma pessoa que tem fé. E essa noite nós queremos falar sobre ativar, como fazemos para ativar a fé de Deus em nós. E nada melhor do que iniciar com o versículo de Hebreus 11:1, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim, acompanhe comigo. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que no capítulo 11, fala de homens e de mulheres de muita fé. Diga assim comigo: eu preciso ser uma pessoa de muita fé. Sabe, eu sei que não vai ser escrito um livro sobre a nossa vida, a não ser que o Senhor te conduzir a escrever um livro da sua vida. Mas imagina só, na Bíblia, ter um capítulo inteiro para falar de homens de muita fé. Quando eu pego o capítulo 11, eu vou ver tanta fé e tantos obstáculos enormes, tantas barreiras grandes. Então sabe o que eu aprendo com isso? É que não importa o tamanho da barreira que tem se levantado sobre a tua história, não importa qual é a montanha ou vale que você esteja, Deus continua sendo Deus que nos move a conhecê-lo e a ter mais fé. A Bíblia vai começar esse capítulo dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento do que eu não vejo. Meu irmão, se fosse tudo fácil e tudo possível, não existiria fé. Mas a fé, ela se manifesta para que coisas impossíveis aos nossos olhos sejam possíveis pela mão desse Deus Todo-Poderoso, que tem olhado para a tua vida e tem dito ao meu e ao teu coração: aumenta, igreja, o nível da tua fé, aumenta o nível da tua visão. Por quê? Porque fé é o firme fundamento do que eu não vejo acontecendo, mas que eu estou esperando. Às vezes você vai olhar para a tua realidade hoje, o cenário atual, a geografia atual, aquilo que você está provando dentro desses dias, e você deve estar olhando para Deus e se perguntando: Deus, será que eu vou ter fé para enfrentar mais essa causa? Senhor, será que eu vou ter fé para vencer mais esse caos na minha vida? Senhor, será que eu vou ter fé? Porque a Bíblia vai dizer assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito ao que é visível. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito pairava sobre a terra. E igreja, isso mostra que o Senhor, Ele criou tudo, não pelo visível ao olho nu, mas Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Então será que você pode olhar para mim e dizer assim comigo: a palavra de Deus tem poder? Ei, igreja! Existe uma palavra que tem poder. A manifestação
coração de Deus continua tendo poder. Deus não mudou, Ele não deixou de ser o Deus que nós catamos de Gênesis a Apocalipse. Ele não deixou de fazer milagres. Ele não deixou de operar nos nossos corações. Ele não deixou de colocar mais ânimo em nós. Até porque a palavra de Deus vai dizer por quantas vezes: tenha fé. Eu não sei, quando você olha para algum cenário da tua vida, quais são as palavras que você está proferindo, mas eu quero dizer para você, seja qual for o cenário que você está olhando, olhe para ele e diga: eu tenho fé para que essa situação se move, se muda, aconteça algo sobrenatural. Igreja, se a fé é o firme fundamento do que eu não vejo, mas que eu estou esperando, eu aprendo então que eu preciso começar a pôr ela em prática. E às vezes as pessoas chegam em nós e nos perguntam: como ter fé? Como ter fé? E parece ser às vezes meio que ilógico, porque a cada situação que nós enfrentamos, nós olhamos e falamos assim: meu Deus, eu não vou passar dessa, Senhor, eu não vou aguentar dessa. E aí você passa, aí você dá testemunho, e aí Deus dá uma reviravolta. Deus mostra para você que a tua história, Ele não vai colocar um ponto final enquanto ainda as promessas de Deus não se cumprir sobre a sua vida. E aí você começa a olhar e a entender: Deus quer me ensinar algo com isso. E o Senhor, Ele começa então a esperar com que nós entendemos que existe um fundamento muito firme, que não é o que eu e você temos, que não é o que eu e você possuímos, mas é o poder dele em nós, habitando e fluindo em nós. Pastora, o que é então a fé? Eu já te falei, é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu estou esperando. Então, como eu faço para adquirir, pastora, essa fé? Eu quero que você acompanhe comigo Romanos 10, 17. Como eu faço então para ter essa fé? Ora, a fé, ela vem por ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que tem acontecido muitas vezes quando está nos faltando fé? Diga: o que, pastora? Está faltando ouvir a palavra de Deus. Sabe quando a gente vai esmorecendo, a gente vai se perdendo no meio das promessas, a gente vai se perdendo no meio dos desafios da nossa vida, a gente vai se perdendo no nosso passado, a gente vai entrando no nível de complexo de inferioridade, a gente vai entrando no nível de desistência até da própria vida. E aí o Senhor então, Ele sempre está do nosso lado. Eu desacredito quando as pessoas dizem que Deus não está do lado delas. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente está tão sobrecarregado, cansado, a gente está tanto, sabe, se arrastando muitas vezes, mas você tem um Deus que está pegando no teu colo, está pegando você no colo, te colocando no colo dele todo dia. Você não está vendo, mas Ele tem sustentado a tua vida. Não é uma vida de aparência, é uma vida de sustento pela força dele, é uma vida de sustento pelo agir dele, pelo cuidado dele. Então isso é Ele te mostrando: não desista e não para de ter fé. Porque quando eu começo a ficar distante, eu deixo de ouvir o que Ele tem para a minha vida. Mas a Bíblia vai me ensinar que a fé, ela vem por ouvir uma mensagem. E eu quero te perguntar essa noite, igreja, que mensagem que você está ouvindo? Quais são as palavras que estão chegando na tua vida? Qual é a mensagem que você liga? Qual que é aquilo que está soando no teu ouvido?
Se for a palavra de Deus, você vai crescer e vai crescer muito. Ele não vai te isentar de passar pelos problemas da vida, mas em todos eles, Ele vai permanecer ao seu lado. Ele vai continuar com você. Então, se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu entendo então que existe um princípio para se começar a ter fé. O ouvir é a maior prova da ação da nossa fé. Sabe por quê? A gente é muito pronto para falar, mas às vezes somos tardios para ouvir. A palavra de Deus vai dizer sobre isso, que às vezes nós demoramos muito, mas que sejamos tardios para falar e prontos para ouvir. Não tardios para ouvir. Ai, se tem uma coisa que nós não gostamos muitas vezes, é de ouvir as verdades, porque ouvir a palavra de Deus é ouvir sobre verdades, é ouvir sobre ensinamentos. É mais ou menos quando você que é casado aí está do lado do companheiro, da companheira sua aí da sua vida. Você já numa briga, quando o marido ou a esposa chega em você e fala assim: ei, hoje eu preciso ter uma conversa com você. Aquilo gela a alma, não gela do casal? Você fala: o que eu fiz agora? Só que como que a gente reage num diálogo de casal? A gente fica mais ou menos assim: ai, se ele falar daquele dia, eu vou falar para ele que ele fez a mesma coisa naquele dia comigo, deixou ela sozinha, ficou conversando com os amigos até tarde. Ai, a gente já começa a procurar a resposta, sabe por quê? Porque a gente sempre está muito pronto para falar, mas não pronto para escutar. A gente sempre está pronto para falar, mas muito demorado para ouvir. Só que eu quero te dizer algo, que só aprende quem senta para ouvir. Só aprende quem senta para ouvir. Eu amo sentar, eu amo muito mais sentar do que falar, porque é muito bom ouvir. Porque quem ouve, quem de verdade escuta, quem de verdade está conectado com uma palavra dessa, o céu está manifestando, e você está vendo o agir de Deus na sua vida, você está entendendo que Deus está te chamando para conhecê-lo. A Bíblia vai dizer lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a própria palavra. Cristo é a mensagem. Cristo é quem precisamos ouvir. Cristo é quem precisamos conhecer. Eu não sei se você é aquela pessoa que liga o noticiário, meu irmão, e eu vou te falar, é muito bom ser informado, porque nós não podemos ser crentes alienados, a qual não ouvimos mais nada. Só que eu não sei se você é como eu, que às vezes liga no noticiário e, meu Deus, é uma notícia mais difícil que a outra, é uma tragédia maior que a outra, é uma dificuldade maior que a outra. Mas quando eu retiro um momento do meu dia para ouvir o que Deus tem, Ele acrescenta na minha vida mais fé, Ele acrescenta na minha vida uma porção de fé, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Fé não nasce do positivismo, igreja, porque tem gente que acha que fé é ser positivo. Só não murmurar que você vai ter fé. Mentira. Fé não nasce de palavras positivas. Fé nasce de ouvir a palavra dele, e a palavra dele tem o poder de transformar a nossa mente.
de mudar o nosso entendimento, de abrir o nosso coração, de olhar para áreas que nós não olhávamos, de começar a entender que Ele tem preparado coisas novas para nós todos os dias. E o Senhor então nos ensina que fé nasce quando eu aprendo muito mais dEle. Tem faltado fé? Se tem faltado fé, porque tem faltado a presença dEle. É porque tem faltado ouvir mais dEle. Tudo o que a gente ouve demais, a gente se torna parecido, igreja. Que o modelo da tua vida seja tanto Cristo, que você vai querer ouvir. Você vai estar ali pronto para ouvir. Você vai se entregar para ouvir. Se eu entendo então que Ele fez tudo por meio de uma palavra, eu entendo então, quando eu ouço Ele, eu libero palavras da fé, e aquilo traz a existência no mundo natural, primeiro no espiritual e depois no natural. A maneira que ouvimos determina o resultado que vamos ter. Sabe quando às vezes a mãe pede para você, vai lá pagar uma conta, vai lá no mercado, busca tal coisa. Aí você finge que ouviu, aí chega no mercado, você compra, ela pediu 5, mas você comprou só 4. E aí faltou uma. Você ouviu certo? Não, você ouviu com pressa. Eu lembro do um episódio do Michael Caio, que um deles lá brigou com a esposa. E o Michael Caio ensinou ele assim, quando tua mulher estiver falando, olha, homens, não façam isso com as suas esposas. Quando tua mulher estiver falando, mulher fala. Cadê os homens? Mulher fala. Aproveita, irmão, tá na frente da pastora, ela não vai te bater aqui. Se ela bater, eu já vou falar uma aqui para ela, e ela vai ficar assim, a pastora puxou sardinha pros homens hoje. Mas homem fala também, mulher, aproveita, mulherada. Tá vendo? Eu gosto de vocês, que vocês falam mesmo. Só que às vezes a gente tem a tendência de quando começa a falar, a gente fica assim, o pastor fala, gente. Às vezes tem hora que ele fala, eu fico assim, aí o Michael Caio ensinou assim, quando começar a falar demais, você fala assim, é mesmo? É mesmo? É mesmo? Aí a mulher nem estava falando mais nada e ele estava, é mesmo? Ele não conseguiu mais disfarçar. Mas ele estava compreendendo o que ela estava falando? Jamais. E às vezes a gente é assim no relacionamento, né? A gente não entende o que as pessoas estão falando. Mas sabe por quê? Porque a maneira como ouvimos determina o resultado que vamos ter. Eu estou falando uma palavra, eu acho tão legal que quando acaba o culto, uns irmãos vêm falar da palavra comigo, aí um entendeu o A, o outro entendeu o B, o outro entendeu o C, o outro entendeu o D. Por quê? Porque cada um entende com o seu coração. Então na sua casa, marido, isso que eu te ensinei, não faça com a sua esposa. Mulher, não faça isso com o seu esposo. Porque o resultado de como você, a maneira como você ouve, vai determinar o resultado. Você entendeu, né, mulherada? Depois você pede cartão, não libera. Você pede para ir no shopping te levar, não libera. Porque você ouviu de qualquer jeito, então vocês entenderam, né? Vira para essa pessoa que é casada aí e fala, eu te amo, amor. É só uma brincadeira da pastora, viu? Só uma brincadeira. Só para descontrair. Que você precisa aprender a ouvir. E não tem nada melhor do que quando nós ouvimos a palavra e aquela palavra conecta com o nosso espírito e aquela palavra traz tanta força dentro de nós, que então nos leva a caminhar em pastos verdejantes, porque é muito bom. É muito bom provar de coisas boas. E eu quero dizer para você, quanto mais você ouve Deus na sua vida, mais você vai provar de direções corretas.
Quanto mais você ouve Deus na sua vida, mais você vai provar dos frutos que Ele quer construir na tua vida. Porque a fé na nossa vida só é ativada quando eu ouço a mensagem de Deus. Quando eu ouço o próprio Deus falando comigo. Ei, Deus não fala só aqui dentro da igreja não. Preste muita atenção. Deus fala no teu trabalho. Deus fala na tua casa. Deus fala onde você parar para falar com Ele. Deus fala. Você está pedindo fé para Ele? Então esteja pronto para ouvir Ele. Está pedindo fé para Ele? Então esteja pronto para ouvir Ele. E o que Ele tem para derramar sobre a tua vida. Igreja, eu já quero concluir para não estender, porque hoje a gente já teve a formatura. Mas olha só. A Bíblia vai dizer sobre Abraão. Já vou pedir para o louvor subir aqui. Abraão é conhecido como o pai da fé. Meu Deus, o que é isso? Você pode ser conhecido como um empresário, você pode ser conhecido como médico, você pode ser conhecido como psicólogo, você pode ser conhecido em inúmeras esferas que você atua. Mas como é bom, igreja, ser conhecido como filho de Deus. E Abraão então ficou conhecido como o pai da fé. Isso me ensina algo muito precioso. Ou seja, que Abraão, ele ouviu Deus. A palavra de Deus vai dizer isso lá em Gênesis. Que ele ouviu Deus de uma forma que penetrou tão fortemente dentro dele, que teve o poder de mudar não só a estação da vida dele, mas como mudou o destino dele. De pai estéril a ser pai de multidão. Então o que eu quero te ensinar com essa primeira mensagem dessa série é que ouvir é muito bom, principalmente quando parte de ouvirmos o que Ele quer falar conosco. Eu sei que às vezes na nossa oração a gente pede, fala. Mas é muito bom também numa oração aprender algo que se chama solitude, aonde Deus fala conosco também. E Abraão foi esse homem que, ao ouvir Deus falou assim para ele: será que nós teremos ouvidos para ouvir uma mensagem como essa? Quando Deus falou com Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ei, presta atenção, ele não tinha mostrado ainda, Dani. Ele não tinha mostrado ainda, amiga Pati, não tinha mostrado, viu? Então presta atenção, Deus ainda não havia falado aonde iria levar. Mas sabe o que ele entendeu? Que Deus falou assim: olha, sai do meio, porque o que eu quero fazer na tua vida, você vai ter que parar de ouvir algumas pessoas que você estava habituado para ouvir e começar a colocar o seu ouvido em Deus, Ele como centro, para que então a tua vida possa começar a fluir. Ei, mas Ele não mostrou. Deus às vezes fala com a gente, mas Ele não dá a resposta completa. Só que nem por isso Ele foi errante em não mostrar o destino, mas Ele é assertivo na promessa que um dia Ele te prometeu. Ele falou assim: Abraão, sai do meio da parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E então ele sai. Só que ele sai e leva Ló.
no meio da trajetória aquilo não dá certo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ouve Deus, só que a gente ouve pela metade. Ah, Deus, até esse ponto aqui dá para mim mudar, mas até esse ponto aqui, Senhor, eu não consigo. Quer ativar a tua fé? Aprenda a ouvir Deus por completo. Aprenda a ouvir Deus com nitidez. Aprenda a ouvir Deus com sensibilidade. Então eles tiveram que se dividir entre eles, porque os dois caminhando não davam mais certo. E aí havia um pasto muito lindo, campinas verdejantes, e o outro lado, um lugar muito árido e seco. Abraão olhou para Ló e falou assim: escolhe você um lugar para onde você vai. Claro que muitas vezes o lugar mais bonito para os nossos olhos é o lugar que muitas vezes nós gostaríamos de estar inserido. Mas o lugar muitas vezes que eu e você precisamos é aquele que chega no centro da vontade de Deus, sendo um cenário não sendo bonito. E então Ló foi para as campinas, foi para um lugar bonito, verdejante, um lugar muito bom. Só que Abraão foi para o outro lado. Ouvir a Deus é entender que existe caminho a ser seguido, mas que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não existe vários caminhos, existe o caminho. Então se você tem andado na tua trajetória ainda meio indeciso, quando vou ter fé? Quando vou ouvir? Ouça Ele. Nem tudo aquilo que parece bom aos nossos olhos é um caminho do bem. Mas então ele entendeu que o caminho que ele estava indo era o caminho ao qual Deus estava propondo para ele. E chegou então o tempo em que Abraão estava esperando a sua promessa. E Deus então olha para ele e começa a falar com ele: ei, Abraão, olhe para o tamanho do céu, tente contar as estrelas do céu. Dá para se contar? Não dá. Assim será a sua descendência. Sabe que eu entendo, igreja, que quando nós começamos a ouvir tanto aquilo que o Senhor tem sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, Ele então nos leva a ter resultados inéditos. Algo que você ainda não estava esperando, igreja. Algo que os teus olhos ainda não estavam entendendo por quê. De alguns lugares que você foi levado. Mas pela fé, Abraão se tornou o pai de multidão. Se coloque em pé, igreja. Eu não sei como está a sua fé, mas a fé de Abraão levou ele a ter confiança, a se agir numa fé que se move mesmo sem ter respostas. Fé é que nem um Wi-Fi ligado. Quando o Wi-Fi está desligado, a conexão está fraca e perde o sinal. Mas quando o Wi-Fi está online, a conexão é constante. Deus então nos ensina: quer ter fé, igreja? Tenha comigo uma conexão constante. Tenha comigo um ouvido aberto. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça. E não é no sentido de ter um ouvido, mas é no sentido de entender a palavra. Eu e você precisamos comer a palavra, precisamos engolir a palavra, precisamos ouvir a palavra, precisamos entender. Quer fé? Vem ouvir o que Ele tem. Quer fé? Vem provar o que Ele tem. Ei, quer fé? Então se deleita nele. Que Ele seja a primazia do seu dia, que Ele seja o primeiro na tua mesa, que Ele seja o primeiro na tua casa, que Ele seja o primeiro na faculdade aonde você frequenta, que Ele seja o primeiro lá no teu trabalho, na tua empresa, aonde você estiver, que Ele seja o primeiro em que você dá ouvido, em que você dá honra, em que você dá glória. Então como vem a fé, pastora? Ela vem por ouvir, e ouvir a mensagem